E se, por alguns minutos, você deixasse de existir? E nesses breves segundos entre a vida e a morte, você visse o que ninguém deveria ver? Alguns dizem ter visto o céu. Outros, o próprio inferno. Eles não estavam sonhando. Estavam mortos. Clinicamente mortos. E voltaram com relatos que desafiam a lógica, a ciência e a fé. Hoje, vamos revelar os casos mais assustadores e incríveis de pessoas que viveram experiências de quase morte. E voltaram com mensagens que o mundo não está preparado para ouvir. Prepare-se para conhecer histórias reais. Relatos que vão desafiar tudo o que você acredita sobre a vida e o que vem depois dela. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final. Porque no último bloco, você vai conhecer um caso que foi registrado por médicos e mantido em segredo por décadas. Este é o vídeo que talvez você não consiga esquecer. Experiências de quase morte, também conhecidas como EQMS. Um fenômeno tão misterioso quanto assustador. Elas ocorrem em momentos de parada cardíaca, acidentes graves ou cirurgias críticas. Instantes em que o corpo entra em colapso. Mas a consciência parece continuar. Relatos de pessoas que se viram fora do corpo, flutuando sobre mesas cirúrgicas. Outros que ouviram conversas dos médicos enquanto estavam clínica e oficialmente mortos. Mas não para por aí. Alguns relatam túneis de luz, vozes familiares e encontros com entidades que não conseguem explicar. Em muitos desses relatos, há uma sensação de paz profunda. Mas em outros, o que eles viram foi puro terror. A ciência chama de alucinação. As religiões, de revelação. Mas todos concordam em um ponto. Quem passa por uma EQM, nunca mais é o mesmo. Estudos científicos têm tentado entender o que acontece com o cérebro nesses momentos. Seria um surto químico? Uma ilusão produzida pela falta de oxigênio? Ou será que realmente estamos acessando outra dimensão? A dúvida persiste. Mas os relatos continuam surgindo, cada vez mais parecidos. E cada vez mais difíceis de ignorar. E é aí que começam os casos mais intrigantes. Pessoas que, segundo elas mesmas, atravessaram os portões do céu. Ou desceram aos abismos do inferno. Prepare-se. A partir de agora, você conhecerá histórias reais que desafiam o que conhecemos sobre a vida e a morte. Imagine fechar os olhos pela última vez e acordar em um lugar onde não existe dor, nem medo, nem tempo. Essa é a descrição de muitos que afirmam: eu estive no céu. Relatos vêm de todas as partes do mundo, de pessoas de diferentes culturas, crenças e idades. E mesmo assim, as histórias são incrivelmente semelhantes. Uma mulher de 45 anos, que sofreu uma parada cardíaca durante uma cirurgia, descreveu: eu flutuava acima do corpo, e de repente fui puxada por um túnel de luz. Cheguei a um lugar onde havia paz absoluta. Vi minha avó, que havia falecido há anos. Ela me disse: ainda não é sua hora. Outro relato marcante veio de um menino de apenas 6 anos,
vítima de um acidente grave. Ele disse ter sido acolhido por anjos enormes com olhos que brilhavam como estrelas. E contou detalhes sobre um tio que morreu antes dele nascer. Detalhes que ele nunca poderia saber, a não ser que realmente o tivesse encontrado. Mas esses relatos não são apenas descrições poéticas. Alguns deles vêm acompanhados de mensagens. Me disseram que cada ação gera ondas que afetam o universo inteiro. Vi registros da minha vida passando como um filme, mas com sentimentos intensos. Não havia julgamento, apenas compreensão. Esses momentos, segundo os relatos, duram segundos, mas parecem uma eternidade. E o mais intrigante: muitos voltam completamente transformados, com um novo propósito, uma visão diferente da existência, e uma certeza inabalável de que existe algo além. Mas seria isso o verdadeiro céu? Um plano espiritual? Ou apenas o cérebro tentando nos confortar diante do fim? Para muitos, não importa o que digam os cientistas. Eles viveram algo que palavras não explicam. Algo que mudou tudo. Se alguns afirmam ter visto o céu, outros contam uma história bem diferente. Sombria, assustadora, inesquecível. Eles dizem: eu estive no inferno. Uma mulher de 32 anos, após uma overdose, relatou: fui puxada para um lugar escuro, sufocante. Havia gritos por todos os lados, mas ninguém me via. Fui deixada sozinha, para sempre. Outro relato veio de um homem que sofreu um acidente de moto. Vi criaturas deformadas, rostos que gritavam sem parar. E senti uma dor que não era física. Era como se minha alma estivesse sendo rasgada por arrependimentos. Essas visões não foram causadas por filmes ou religiões. Muitos dos que vivenciaram dizem não acreditar em nada antes da experiência. Mas depois, mudaram completamente. Uma senhora de 58 anos, cética convicta, declarou: tudo o que achei que sabia, caiu por terra. Eu vi o preço das minhas escolhas. E quando voltei, decidi viver de outra forma. Essas experiências são sempre descritas como intensas, viscerais, e acompanhadas de sentimentos profundos de culpa, arrependimento ou desespero. Mas o mais curioso: muitos relatam que, no fundo desse horror, havia uma chance de retorno, um fio de luz, uma escolha. Será o inferno uma criação da mente em sofrimento? Ou um local espiritual tão real quanto o céu? O que essas pessoas viveram parece muito mais do que um sonho ruim. Elas voltaram marcadas, assombradas, mudadas. E a pergunta que fica é: se fosse você, para onde iria? Nem todos que passaram por uma experiência de quase morte relatam visões do céu ou do inferno. Alguns descrevem um lugar entre os dois. Um limbo. Uma zona cinzenta onde o tempo parece parar. Onde nada é bom, nem mal. Apenas vazio. Relatos falam de salas brancas, corredores infinitos, campos vazios. Ambientes onde não há som, cheiro, cor, nem emoção. Apenas a sensação de espera.
Uma mulher de 45 anos descreveu: eu estava em um campo. O céu era cinza. Não havia vento, nem som. Apenas uma presença, observando de longe. Esse lugar foi descrito por outros como um ponto de julgamento. Um espaço onde a alma aguarda. Uma decisão. Um destino. Outro relato menciona: vi todos os momentos importantes da minha vida, como se passassem em volta de mim. Não havia ninguém. Apenas eu e o peso do que eu fui. Para alguns, esse limbo é um segundo de eternidade. Para outros, uma chance de escolha. O que está além dele? Um novo começo? Ou o fim definitivo? Talvez, essa zona cinzenta não seja o meio, mas sim, o verdadeiro destino. Com tantos relatos impressionantes, seria possível explicar essas visões de céu, inferno e limbo, usando apenas a ciência? A resposta curta? Sim e não. A ciência acredita que experiências de quase-morte, ou EQMS, podem ser o resultado de processos neurológicos em momentos extremos. Durante a parada cardíaca, por exemplo, o cérebro entra em hiperatividade breve. É o chamado brainstorm, uma tempestade elétrica final. Um estudo da Universidade de Michigan em 2013 mostrou que ratos, segundos antes da morte, tinham um pico intenso de atividade cerebral. Quase como se o cérebro estivesse tentando sobreviver ou se despedir. Outro fator pode ser a liberação de substâncias como a DMT, conhecida como a molécula do espírito. Essa substância, presente em nosso corpo, pode gerar alucinações vívidas, sensação de paz, encontros com entidades. Tudo isso dentro do cérebro. Mas se tudo está dentro da mente, por que tantos relatos são tão parecidos? A ciência tenta explicar. A luz no fim do túnel? Pode ser a visão se apagando. A sensação de flutuar? Desconexão do corpo físico. As vozes? Atividade das áreas auditivas sob estresse. Mas há um problema. Algumas pessoas relatam detalhes reais do ambiente, mesmo após a morte clínica. Como poderiam descrever roupas de médicos, instrumentos, conversas? Sem estarem conscientes? A neurociência ainda não tem todas as respostas. Muitos especialistas evitam o tema. Outros dizem: é tudo imaginação. Mas como explicar casos em que o coração já parou e a mente ainda estava vendo? A ciência quer certezas. Mas as EQMS vivem no território do impossível. Entre a vida e o que vem depois dela. Os relatos modernos de experiências de quase-morte surpreendem por sua semelhança. Mas, e se essas visões já estivessem descritas há milhares de anos? Na Bíblia, por exemplo, encontramos descrições de céu, anjos, luz intensa e reinos de tormento eterno. O livro do Apocalipse fala de visões arrebatadoras, similares aos relatos de quem diz ter ido e voltado. Em algumas culturas orientais, como o hinduísmo, há registros sobre o ciclo da alma. Ela sai do corpo, vê os mundos superiores e inferiores, e, em alguns casos, retorna com uma missão.
O livro dos mortos do Antigo Egito é ainda mais surpreendente. Ele descreve a travessia da alma por túneis, provações e o julgamento final. Um paralelo intrigante com os túneis de luz vistos por muitas pessoas em EQMS. No Tibete, o Bardo Todol, também chamado de Livro Tibetano dos Mortos, fala sobre o estado intermediário entre a morte e o renascimento. Lá, é dito que o espírito vê luzes intensas, sons inexplicáveis e visões que testam sua consciência. Seriam todas essas tradições meras coincidências? Ou estariam diferentes civilizações descrevendo a mesma experiência universal, com palavras diferentes? Mesmo em religiões africanas, xamânicas e ameríndias, há o conceito de viagens espirituais, onde a alma deixa o corpo para receber mensagens. Ao que parece, esses sonhos da morte sempre estiveram entre nós. Apenas os chamamos por nomes diferentes. Talvez, o que hoje chamamos de experiência de quase-morte seja o mesmo fenômeno descrito por profetas, monges, xamãs e sacerdotes por milênios. Mas o que acontece quando cruzamos esse portal e voltamos? O que acontece com quem vê o outro lado e sobrevive? Se tantas pessoas já viveram experiências de quase-morte, por que alguns casos simplesmente desaparecem dos registros? Por que certos relatos nunca chegam ao público? Em hospitais, há registros de pacientes que afirmaram ver coisas que não poderiam saber. Objetos escondidos, conversas que ocorreram enquanto estavam mortos. Mas alguns desses casos foram retirados dos prontuários. Silenciados. Por quê? Alguns estudiosos acreditam que essas experiências ameaçam certas visões tradicionais da ciência. A ideia de que a consciência pode existir sem o corpo vai contra tudo o que nos ensinaram. Em universidades e centros de pesquisa, relatos que envolvem céu, inferno ou presenças espirituais são muitas vezes rotulados como delírios ou efeitos colaterais de medicamentos. Mesmo quando o paciente diz: "Vi tudo, me vi no teto, ouvi tudo o que vocês falaram", o sistema responde: "Foi só seu cérebro se apagando". Há também relatos que foram retirados do ar. Vídeos no YouTube, blogs, depoimentos. Simplesmente apagados. Censurados. E em alguns fóruns, usuários dizem ter recebido mensagens avisando para parar de falar sobre isso. O que exatamente está sendo escondido? Será que existe um esforço consciente para desacreditar essas experiências? Ou seria tudo apenas fruto da nossa necessidade de encontrar sentido no caos? O que sabemos é que muitos voltam do outro lado com uma nova certeza. Mas nem todos têm a chance, ou a permissão, de contar. E você? Já se perguntou quantas verdades estão sendo enterradas todos os dias? Depois de tantos relatos, depois de tantas histórias de luzes, túneis, encontros com anjos, e também de escuridão, dor e medo, surge a pergunta inevitável: e se tudo isso for real? E se as experiências de quase-morte não forem apenas ilusões químicas do cérebro? E se realmente estivermos tocando um outro plano da existência, entre o céu e o inferno?
A ciência tenta explicar, mas há um limite onde os instrumentos não alcançam, onde apenas a experiência pessoal pode atravessar. Se tantos dizem ter sentido o amor absoluto, ou o terror sem fim, será prudente ignorar completamente essas vozes? E se a morte não for o fim, mas sim uma passagem, um despertar? O que muda em nossa vida? Se soubermos que há algo além? E se o que foi visto é um aviso, um convite, ou talvez um alerta? O fato é, ninguém volta o mesmo depois de cruzar a fronteira entre a vida e a morte. Mas, talvez essas experiências sejam apenas o começo de algo muito maior. E você? Está pronto para o que vem depois? Se você ficou intrigado com tudo isso, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para mais histórias que desafiam o que sabemos sobre a vida e sobre o que vem depois dela.